E vamos já de seguida analisar esta questão com os convidados habituais à segunda-feira, Manuel Pinheiro, gestor, e Francisco Vanzeler, empresário. Olá aos dois, muito boa tarde. Olá, Obrigada pela vossa presença. Manuel Pinheiro, começando por si, de acordo com este relatório da Comissão Europeia, Portugal tem dos combustíveis mais caros, tanto antes como depois de impostos. Ora, o argumento de quem dizia que se os combustíveis são caros é por causa dos impostos, cai aqui um pouco por terra. Cai, nós temos vários estudos sobre isso. Eu não vi o último, estudos recentes, dizíamos que nós andaríamos pelo top 5, top 6 dos países com. Mas posso dizer que, de acordo com este relatório, Portugal tem a 7ª gasolina mais cara com impostos e a 6ª mais cara antes de impostos. No caso do gasóleo é ainda mais flagrante, que é o 8º mais caro com impostos e o 2º mais caro antes de impostos. Certo, a fiscalidade é uma razão, mas não explica tudo. E sobretudo, não é salvífica. Ou seja, se nós mexermos, para dar um exemplo muito comum, nós vimos, por exemplo, como é que mexidas recentes na fiscalidade, por exemplo, dos ginásios, se transformaram numa variação praticamente igual a zero no preço final pago pelos consumidores. Portanto, não é líquido que uma eventual descida, que provavelmente há margem zero para se fazer na parte dos combustíveis, a curto prazo, tivesse efetivamente alguma espécie de efeito na variação do preço cobrado ao consumidor. Por outro lado, há um conjunto de trabalho e de recomendações, já com alguma antiguidade, por parte da Autoridade da Concorrência, julgo que até renovadas recentemente, em que empurram um bocadinho a questão, não só para a parte depois da distribuição final, portanto, algumas facilidades no licenciamento das empresas que fazem a distribuição, dos pontos de abastecimento de gasolina, os custos intermédios, como tentar mexer um pouco para a parte dos oleodutos, puxar ali um bocadinho. Mas são esses custos intermédios, Francisco Vanzeler, que justificam um preço, por exemplo, tão diferente do praticado em Espanha? Não. É só o fisco. No caso da Espanha é só o fisco, porque a França já tem outra vez igual a nós. Portanto, é a Espanha que é a exceção europeia. É uma escolha, uma opção, ter os combustíveis mais baratos. Mas eu queria acrescentar uma coisa, é que o nosso sistema industrial de refinação não está adaptado ao consumo muito alto de gasóleo. As refinarias é antiga, a atual, a nova já não será assim, e produz muito mais gasolina do que gasóleo. De modo que temos que importar gasóleo e exportar gasolina. A nova refinaria vai corrigir isso. E quando a nova refinaria entrar em funcionamento, eu creio que o custo de ambos os combustíveis será mais económico. Na origem. Não sei se depois eles passarão essa economia para o consumidor ou se aguardam para eles para pagar o investimento. Mas existe de facto uma questão estrutural que existe uma questão estrutural, preços. existe, sem dúvida nenhuma. Agora, o fisco, com certeza que é elevado, como é elevado na Europa toda também, nos casos partindo de gasolinas mais baratas, o caso de Amsterdão, Holanda, etc., que tem as refinarias enormíssimas ali e um sistema logístico muito aperfeiçoado e, portanto, podem ter um pouco mais barato na origem e depois o fisco. Cada país tem a sua escolha, a sua opção, é como o IVA, marcam como querem. Bom, mas essa questão estrutural é de alguma forma constante, não é propriamente uma novidade, e o que é certo é que os preços continuam a agravar-se. O que é que continua a fazer agravar esta tendência? Ainda os conflitos na Líbia? Isso também, toda esta instabilidade ou este agravar de alguma instabilidade na zona da produção e de uma produção que tem direito, que influencia toda a produção mundial, mas que está muito ligada também à própria Europa e esta questão mais próxima de nós. Os principais conflitos são em torno de duas cidades petrolíferas, Brega, por exemplo, na Líbia. Mas nós temos nos últimos... Mas o Iémen, por exemplo, está muito mais próximo. O Iémen está muito mais grave e muito mais próximo da Arábia Saudita, por exemplo. Portanto, é toda aquela zona. E, obviamente, quem faz apostas de longo prazo, que é como os custos são baseados muitas vezes em mercado spot, que é o caso, poderá estar a contar com grandes influências políticas, grandes intervenções políticas. E essa situação serve para todos. Ou seja, serve para explicar como é que sobem ou descem os valores agregados, mas não explica porque é que certos países aparecem no top 5, no top 6 e não aparecem no top 20, em Serral ou no top 30, não é? Portanto, aí são coisas que interessam ao agregado de maneira geral. Especificamente para nós, não é isso que explica porque é que nós temos o 5º ou 6º antes de impostos e não o 20º, o 25º. Nós, com a nova refinaria, penso que havia margem, assim eles queiram passar para o consumidor parte dos seus ganhos,
e haverá margem também na parte logística, que é muito antiga, o sistema todo é antigo, os caminhões são antigos, os armazenamentos... Portanto, no fundo, há aqui custos, o que está a penalizar são os custos de armazenamento e de transporte. Sim, os chamados custos intermédios. E depois também há as margens de distribuição. Tudo isso vai somando por cima e depois tem o fisco no final. Esse conjunto todo faz-nos estar nesse top 5 ou 6. Mas há alterações estruturais muito pequeninas, marginais na parte intermédia. Na origem, na refinação, sim senhor, aí podemos dar um salto sensível. Na parte fiscal não acredito que seja possível. Na sua opinião, quando a Autoridade da Concorrência reitera que não há concertação, acha que está a fazer uma avaliação? Tá. Não é preciso haver concertação. Havendo um market leader, ou seja, um que marca preço porque é o maior, que é o caso da Galp, todos os outros seguem. Portanto, não é preciso combinarem ao telefone qual é o preço para nada. Eles esperam que a Galp suba e depois vão atrás. E não precisa de nenhum acordo. Mas nesse caso, por exemplo, Manuel Pinheiro, como é que as chamadas marcas brancas ou marcas próprias, como acontece com muitos hipermercados, conseguem fazer preços mais atrativos e manter a margem de lucro? Conseguem, não conseguem fazer muito mais atrativos, ou pelo menos não há incentivos para fazerem muito mais atrativos. A melhor forma de partir mas um há uma cartel... diferença significativa. Uns e 10 cêntimos por litro. Sim, é porque eles cortam na margem. Não tem margem de distribuição. Aquilo é um serviço que eles prestam aos clientes para os atrair àquela zona comercial. E funciona. Eu, por exemplo, funciono sempre assim. Cada vez que vou a um sítio onde há uma gasolina, encho o depósito e vou à loja. E vai às compras também. E vou às compras. Portanto, no fundo, é uma estratégia comercial. É, absolutamente. E que não funciona sozinha, funciona integrada. São dois exatamente. negócios que estão ali. Não é só um ao outro. Não é só é um que puxa pelo outro, exatamente. Quando se fala de aumento dos combustíveis, numa altura também de crise para as empresas transportadoras, isto obviamente tem um impacto na economia nacional. Não estamos só a falar do bolso dos portugueses, falamos também do aumento dos custos de transporte para as empresas de transportes também que estão endividadas, para o preço das matérias-primas quando vamos depois ao supermercado. Mas atenção que nós só tememos e devemos temer a competitividade. Ou seja, comparação com os outros. E neste caso é igual para todos, exceto Espanha. Embora a Espanha também suba, mas de uma forma geral não perdemos competitividade, porque todos os países sobem os combustíveis. E as matérias-primas e tudo quanto é influenciado por custos de combustíveis acaba por se refletir em todos. Com algumas pequenas exceções, sei lá, os países como a Venezuela, a Arábia Saudita e todos esses, a gasolina é de graça, é dada, é mais barato que a água. Mas, fora isso, não há que temer em termos de competitividade europeia. De alguma forma, Manuel Pinheiro, esta tendência poderia contribuir para que os consumidores tivessem outro tipo de comportamento e optassem, por exemplo, por transportes alternativos ou partilha de carro, ou para isso era necessário que os transportes públicos tivessem outro tipo de vantagens que hoje em dia ainda não têm? Há muitas questões que entram nessa equação. A parte da rede de transportes é importante, o próprio mercado de habitação é importante, ou seja, o facto das pessoas optarem, as famílias portuguesas optarem, sobretudo pela compra, faz com que a habitação seja rígida, independentemente do local de trabalho. E, portanto, longe. Tem que andar imenso, e nós vemos isso na zona à volta de Lisboa, com uma população empurrada crescentemente para as periferias, e depois vem toda de automóvel. Há aí muitas questões a entrar na equação. Essa é uma. Eu diria que a parte da habitação seria provavelmente a mais importante logo a seguir a essa. Ou seja, ter, por exemplo, arrendamento mais atrativo no centro de Lisboa. Exato. No centro ou mais perto do lugar para onde as pessoas vão trabalhar. Se for trabalhar para Setúbal, for trabalhar para Torres Vedras, para outro lugar qualquer, que tenha a possibilidade de mais facilmente mudar este centro operacional que tem. Mas nós não somos tão velhos como isso. Ainda nos lembramos de que havia, há uns 40 ou 50 anos, havia a construção muito à roda das estações de comboios. Tanto faz na linha de Sintra, como faz na linha de Estoril, como faz na linha da Zambuja. Todas elas tinham à roda das estações é que nasciam as vilas e a habitação, porque as pessoas iam de transporte. Se calhar vamos voltar a isso. Vão ter que começar a pensar ou nisso ou em grandes parques automóveis para as pessoas deixarem os carros, coisas que não há.
porque neste instante, se eles vierem de longe de carro para a estação, e não podem vir de outra maneira, não têm sítio para deixar o carro muitas vezes. Acha que é também uma questão de mentalidade um pouco individualista, porque basta andarmos na estrada para olhar para o lado e ver sempre como se eu pensar por mim, é sozinhos. completamente. Se eu quero andar de carro e chegar lá abaixo, meter a chave e não me amassar. Mas vai ter que mudar, porque vamos ter que andar mais, e também andar mais não é muito, é 1 quilómetro, coisa assim, também não faz mal nenhum, até pelo contrário. A questão dos parques de automóveis e a questão do vício do automóvel, que é um vício. Voltamos já a seguir a falar para outro assunto da atualidade.